Bom dia, pessoal do nono ano. Então, vamos à nossa aula dessa semana, que é o uso do A com o H e o acento, e o A normal. Tá? Então, prestem bastante atenção aonde que eu uso cada um e umas regrinhas básicas para vocês, tá? Depois a prof vai passar ali as atividades, vai passar um trechinho ali para vocês copiarem no caderno, para que vocês não se esqueçam e ter como base quando surgir a dúvida, tá bom? Iron. Hoje eu estou aqui para ensinar para você o uso de A com H e acento e o A comum. Muitas vezes, na hora de escrever, nós temos dúvidas se é de uma forma ou se é de outra. Antes, eu gostaria de pedir para que você, após assistir o vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ah, e também não esqueça de dar aquele joinha para dar uma força ao canal, é claro. Uso de A com H e acento, que eu vou chamar de A verbo, e o A comum, que eu vou chamar de A artigo, para facilitar o entendimento. Vamos às regras? Regra de número 1. Emprega-se A verbo para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram. Por exemplo, o computador chegou há 3 dias. Ora, se o computador chegou há 3 dias, isso está indicando um tempo passado, um fato que já aconteceu. Logo, vamos usar o A verbo. Um pequeno macete é substituir o A verbo por faz. O computador chegou faz 3 dias. Se isso é possível, nós vamos utilizar o A verbo. Regra de número 2. A forma a verbo também é usada no sentido de existir. Por exemplo, há muitas pessoas neste lugar. Ou seja, existem muitas pessoas neste lugar. Neste mesmo caso, vamos utilizar o a verbo. Regra de número 3. Emprega-se a artigo para indicar tempo futuro, fatos que irão acontecer. Por exemplo, o computador chegará daqui a 3 meses. Ora, o computador ainda não chegou, ele chegará daqui a 3 meses. Então, está indicando um tempo futuro. Nesta situação, vamos utilizar o a artigo. Regra de número 4. Emprega-se a artigo para intervalos de tempo. Por exemplo, de hoje a 3 dias ele virá visitar-nos. Ou seja, houve um intervalo de tempo. Então vamos utilizar o a artigo. Regra de número 5. Emprega-se a artigo para indicação de distância. Por exemplo, chegaremos daqui a 3 metros. A 3 metros está fazendo uma indicação de distância, portanto, vamos utilizar o a artigo. Pequeno resumo para que facilite no seu entendimento. Emprega-se a verbo para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram e no sentido de existir. É importante ressaltar que não se usa há muitos anos atrás. Muita gente tem um costume de utilizar essa frase. Há muitos anos atrás não se deve utilizar. Por quê? Pois é redundante, perdão, é pleonasmo. Não é necessário colocar o termo atrás, uma vez que o verbo haver já está no sentido de tempo decorrido. O correto seria há muitos anos e não há muitos anos atrás. E emprega-se a artigo para indicar tempo futuro, fatos que irão acontecer, intervalos de tempo e indicação de distância. Eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Não esqueçam de deixar o seu comentário com o assunto que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E marca o seu amigo, compartilha com o seu amigo que você acha que também tem dificuldade na utilização de A com H e acento e o A comum aqui no vídeo, denominado de a verbo e a artigo. Mais uma vez, eu peço
Pessoal, então assim, ó, ficou claro para vocês ali essa questão do A com H e o acento, e o A, como ele disse, o artigo? Sim ou não? Qual que eu uso? Aonde que eu uso? Ficou claro ou não? Querem mais uma explicação? O prof vai dar uns exemplos aqui para que vocês consigam entender melhor, né? Ó, então, essa aqui vai ser a atividade dessa semana. Então, vocês irão copiar essa matéria aqui que a prof vai passar lá no grupo, ou para vocês que estão aí no laboratório, né, já colhem a folhinha no caderno. Ou, se vocês não têm celular, mande essa folhinha respondida para a prof e depois cola no caderno, tá? Então, ali, ó. Aquilo tudo que ele falou ali, bem explicadinho, bem sucinto, bem tranquilo, né? Então, quando ele fala de tempo, ó, o espaço de tempo, podemos usar tanto o A com H quanto o A, mas cada um tem um uso específico, a gente não pode confundir, né? Então, ali, ó, usamos o A quando se trata de um espaço de tempo que já passou. Por exemplo, ele saiu de casa há 2 horas. Então, faz algum tempinho que ele já saiu, né? Ficou lá no passado. Meu pai aposentou-se há 10 anos, então já faz tempo também que aconteceu esse fato, né? Então, aquele macetezinho que ele falou ali, ó. Esse A, nós podemos fazer uma troca pelo verbo fazer, por faz, né? Então, observe ali como que fica. A mesma frase ali de cima. Ele saiu de casa faz 2 horas. Né? Faz 10 anos que o meu pai aposentou-se. Então, para você saber o qual A que eu uso, tente fazer essa troca aqui pelo faz. Se ficar coerente a frase, se ficar coeso, você pode estar já de cara sabendo que é o A com H, certo? Ali, ó. Usamos o A quando se trata de um espaço de tempo que ia estar por vir. Então, lá no futuro ainda não aconteceu, né? Ele chegará daqui a 2 horas. Ó, o A aqui. Porque ainda o fato não aconteceu. Eles voltarão da viagem daqui a 1 mês. Né? Então, eles vão vir ainda. Não aconteceu. Então, quando é coisa futura, coisa que ainda não aconteceu, eu uso a normal, a artigo. Tá bom? Ficou clara essa parte para vocês, pessoal? Sim ou não? Para que eu possa continuar aqui com as atividades para me explicar para vocês. Tudo tranquilo? Posso continuar? Então, ali, ó. As atividades de vocês. Obrigada, Suelen, por responder, tá? A número 1 diz ali, complete com A, com H, né? Ou a artigo. Ele chegou a tempo de acompanhar o segundo tempo da partida de futebol. Qual será o A que eu vou usar? Será que é passado? Será que é uma coisa que vai acontecer ainda? Será que eu estou falando de tempo? Será que eu estou falando de distância? Eu vou recorrer lá em cima, nos exemplos que a prof deu, e vou observar o qual deles vai ficar coerente ali nessa frase, tá? E assim vocês irão fazer nas outras aqui de baixo, tá? Lá na número 2. Aqui é um pequeno texto que vocês também irão completar com a ou a, tá? Então, vocês vão ler, olhar bem ali,
toda aquela questão de distância, de tempo, de futuro, de passado e completar a frase, certo? A3, a mesma coisa, tá? Então, é só para vocês fixarem bem esse conteúdo para que vocês não tenham mais dúvidas. Quando vocês forem fazer um vestibular, vai ter muito disso lá, tá? Qualquer concurso que vocês forem fazer, vai ter esse tipo de questão ali, tá? Então, por isso que vocês têm que aprender essa regrinha básica. E é bem fácil, né, gente? Então, a número 3 também. E a 4 também, tá? Para ficar bem exercitado, para ficar bem claro para vocês. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Bem, galerinha? Não? Então, da minha parte era isso. Só queria cobrar alguns colegas aí que estavam bem assíduos na entrega. Tem bastante gente me devendo nota, tem bastante gente que deixou de enviar. Tem bastante gente que está me mandando as folhas lá na escola sem responder. Tem folha sem nome, tem folha amassada, suja. Então, cuidem, pessoal. A gente já está na reta final, a gente só tem mais uma aula. Não deixem para depois, tá? Tem dúvida, pergunte. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom?